Então, meus amores, bom dia a todos vocês. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre as modificações das profissões, tá? Eu vou compartilhar a tela, mas vocês acompanhem a leitura aí no livro, tá bom? Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Modificações das profissões. Para o crescimento do país, sempre foi importante o trabalho. Antigamente, o trabalho e o lucro, eles giravam em torno dos produtos do campo. Assim, a lavoura e a pecuária eram as atividades que mais geravam emprego, né? Contudo, as atividades econômicas e industriais foram se modificando, né? E novas profissões ganharam espaço no mercado. Os ferroviários, sapateiros, chapeleiros, motorneiros, que eram pessoas que conduziam bondes, os barbeiros e vendedores ambulantes, foram profissões bastante requisitadas no passado. O tempo foi passando e as profissões se adequaram às necessidades atuais. Saúde. Trabalho formal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o trabalho formal. Todo trabalho é útil para a população. E nas comunidades aparecem as mais variadas profissões. O trabalho formal é exercido com a carteira de trabalho assinada. Miguel, bota pra mim. Carteira de trabalho assinada. E com as leis trabalhistas vigentes, e, portanto, assegurando ao... Tá bom, tá. Miguel tá surdo. Vamos fazer silêncio. E, portanto, assegurando aos trabalhadores, né, todos os seus direitos. Todo trabalhador, ele deve pensar no seu futuro. E ele precisa trabalhar com a sua carteira de trabalho assinada. Aqui eu coloquei a imagem, né, da carteira de trabalho. Ó. A carteira de trabalho é um documento que comprova o tipo de trabalho que o profissional realiza. Todas as anotações são registradas nela. A atividade que exerce, seus aumentos de salário, suas férias e também o seu tempo de serviço. Então, tudo isso é registrado na carteira de trabalho. No futuro, são os dados da carteira de trabalho que vão garantir a aposentadoria. O que é a aposentadoria? É um salário pago ao empregado depois de certo tempo de atividade, ou de idade, ou até mesmo de invalidez, né, do trabalhador das empresas privadas. O trabalho autônomo. Os autônomos que trabalham por conta própria não utilizam a carteira de trabalho, mas eles devem contribuir para a Previdência Social, que é um órgão que futuramente garantirá a sua aposentadoria. Então, tem muitas pessoas que trabalham por conta própria, não trabalham em nenhuma empresa, né? Então, elas não têm uma carteira de trabalho assinada, mas mesmo assim é importante que elas contribuam, né, para a Previdência Social, para que futuramente elas possam ter direito à aposentadoria. Vamos conhecer alguns trabalhadores liberais ou autônomos. Então, nós temos os feirantes, né? São pessoas que trabalham por conta própria, que não têm carteira assinada. Eles trabalham livremente, vendendo frutas, verduras, cereais, temperos e alguns utensílios domésticos, como peneira, colher de pau, vassoura. Esses são os feirantes. Os artistas plásticos são pessoas que se dedicam à escultura, à pintura, à decoração, né? Elas vendem obras em galerias de arte ou diretamente às pessoas que as encomendam. Os mecânicos são profissionais que se dedicam a consertos de veículos ou máquinas, máquinas, condicionadores de ar, refrigeradores e etc. Também é um profissional autônomo, que não tem
carteira assinada. Ourives são os profissionais especializados que trabalham com ouro, prata e pedras preciosas, né? São uma espécie de artesãos de joias. Existem ainda aqueles que prestam outros tipos de serviço, né? Entre eles estão os sapateiros, os pintores, relojoeiros, encanadores, tá? Também são profissionais autônomos, né? Profissionais liberais, que não trabalham com carteira assinada. O trabalhador que não tem carteira assinada e não tem seus direitos, né? Como recebimento de férias, 13º, seguro e aposentadoria, eles realizam um trabalho informal, tá? Então, o trabalho formal é quando o trabalhador, ele trabalha com a carteira assinada, né? Ele trabalha numa empresa que ele tem a sua carteira assinada, garantindo todos os seus direitos, férias, 13º, seguro-desemprego, né? Aposentadoria. O trabalhador informal, né? Ele não tem carteira assinada, tá bom? Então, ele não tem esses direitos garantidos, a não ser que ele pague, né? Ele pague lá a Previdência Social. Até aqui tudo entendido sobre os dois tipos de trabalho? Sim, terceiro ano. Então, trabalho informal, quando o trabalhador trabalha com a carteira assinada, né? E o que a carteira assinada, ela garante, né? A carteira de trabalho garante ao trabalhador. O que é? Os direitos. O direito. Que direitos são esses? Quais são os direitos que ela garante ao trabalhador? Direito a férias, ao 13º salário, ao seguro-desemprego, né? E aposentadoria, tá? Então, meus amores, vamos começar então as nossas atividades, tá? Na página 74. Na primeira atividade, marque a alternativa que completa a frase corretamente. Aí eu tenho a frase, ó. Trabalhar é importante. Por que trabalhar é importante? Aí tem as alternativas e você vai ter que marcar a que melhor encaixa nessa frase. Trabalhar é importante para ganhar muito dinheiro, para o desenvolvimento do país ou para o progresso do país e do próprio trabalhador. Aí você vai me dizer qual delas e vai marcar um X, tá? Para ganhar dinheiro, não tia. Vocês vão ter que me dizer, dá uma lida lá no texto. Aí na questão 2, ó, escreva abaixo o nome de um profissional que atua nos seguintes locais. Então, escreve o nome de um profissional que trabalha, né, no comércio, no banco, na indústria, na oficina, na escola. Então, você vai escrever o nome de um profissional. Na escola, por exemplo, professor, coordenador, diretor. Oi? Página 74. Na questão 3, ó. Todas as pessoas merecem chegar à terceira idade com qualidade de vida. Para isso, trabalham a vida inteira e contribuem com a Previdência Social. É um órgão que assegura um direito importantíssimo a todos nós, que é a aposentadoria. Pesquise e escreva outros benefícios oferecidos pela Previdência Social, além da aposentadoria, tá? Então, é uma pesquisa, depois eu falo para vocês. Então, vamos fazer essas 3, daqui a pouco eu explico o restante, tá? Quais são os outros benefícios, né, oferecidos pela Previdência Social, além da aposentadoria? Então, vocês coloquem aí, ó, seguro-desemprego, tá? Coloquem aí, seguro-desemprego, vírgula, pensão por morte, tá? Eu vou esperar.
seguro-desemprego. Pensão. Seguro-desemprego. Pensão por morte. Depois, pensão por morte, vírgula, auxílio doença e auxílio acidente, tá bom? Ô, tia, qual é a segunda? Pensão por morte. Repetir novamente, ó. Seguro-desemprego, pensão por morte, auxílio doença e auxílio acidente, tá? São esses. Questão 4 agora, ó. Muitos esportistas são pessoas privilegiadas, pois além de trabalharem no que gostam, ainda recebem salários muito altos pelo que fazem. Essas pessoas desenvolvem um trabalho diferenciado, influenciando e incentivando pessoas no mundo todo a praticarem atividades físicas, buscando melhoria na qualidade de vida. Relacione cada atleta ao esporte que ele exerce. Então, tem aí a foto, né, dos atletas e abaixo tem os nomes, tá? Então, artes marciais, atletismo, basquete e futebol. Então, vocês vão ter que ligar aí, né, os atletas para as artes, né? Os esportes que eles praticam, tá bom? Essa é a questão 4. Na questão 5, que profissão você deseja ter quando crescer? Por quê? É uma resposta pessoal de cada um. Então, você vai escrever qual é a profissão que você deseja ter no seu futuro e por que você quer ter essa profissão, tá bom? Então, você vai escrever aí para mim. Na questão 6, você conhece alguém que recebe algum benefício da Previdência Social? Se sim, quem é? E que benefício essa pessoa recebe? Então, você conhece alguém? Tem algum parente que recebe algum benefício, aposentadoria ou auxílio-doença? Pergunta para a mamãe aí, para o papai, para alguém aí, tá? E aí, se você conhecer, você coloca quem é e qual é esse benefício, tá? Você vai escrever qual é o benefício que a pessoa recebe. Questão 7 agora, ó. Leia as informações e identifique o profissional relacionando corretamente. Então, número 1, ourives. Número 2, mecânico. Número 3, feirante. E número 4, artista plástico. Eu falei disso, tá bem aí no livro, ó. O que cada um exerce, tá bom? A função de cada um. Então, dá uma olhadinha lá e numera corretamente aí, tá bom? A questão 8, vamos pesquisar. A tia vai fazer junto com vocês, tá bom? Então, façam aí a 7, que daqui a pouco a gente começa a fazer a 8, tá? A questão 8, ó, vamos pesquisar. Na letra A, cite alguns dados pessoais que devem constar na carteira de trabalho. Então, quais são os dados pessoais que devem constar na carteira de trabalho? Vocês irão pegar aí a carteira de trabalho do pai ou da mãe, de alguém, se tiver. Carteira de trabalho. Depois, letra B. Que anotações devem ser feitas pelo empregador? Então, o empregador, ele deve anotar o que na carteira de trabalho? A atividade que o trabalhador exerce, o salário, férias e também o tempo de serviço. Na C, qual a importância da carteira de trabalho para o futuro do empregado? Então, para que serve a carteira de trabalho? Para garantir o que ao empregado no futuro? Vocês lembram? Ela garante o quê? A aposentadoria, né? E do empregador? Para o trabalhador, ela garante a aposentadoria. E para o empregador, ela garante ele estar dentro da lei, né? Porque ele tem que registrar os seus funcionários, né?
Qual o valor do salário mínimo atual? Então, vocês vão pesquisar e anotar aí, tá bom? Se vocês não conseguirem, na nossa próxima aula, a tia faz junto com vocês a correção, tá bom? Mas aí dá uma pesquisada aí. Tem também uma atividade... Ó, tem uma atividade na folha também, ó, modificação das profissões, tá bom? Vocês realizem ela também, tá? E mandem para a tia. Tá bem fácil de fazer, tá certo? Vocês irão só pesquisar qual o significado da palavra profissão. Depois você irá descobrir o nome de algumas profissões aqui, eu dei algumas dicas e você irá descobrir o nome da profissão. E depois você vai desenhar aqui nesse espaço o profissional que você deseja ser no futuro, a sua profissão, tá? Aí você desenha aqui, tá bom? Então, meus amores, terminem a atividade do livro, façam essa da folha, tá bom? Se não conseguirem realizar a questão hoje, na próxima aula a tia ajuda vocês, tá bom? Certinho? Daqui a pouco a gente se encontra para a nossa segunda aula.